Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Eleusa Cristina. Primeiro, segundo e terceiro volume, editora Autografia. Gratidão aí a todos os internautas que têm dado os likes, compartilhado os vídeos e que têm colocado os seus comentários, porque nós procuramos trazer tudo aquilo que tenha lógica e que tenha sentido a respeito da vida, em um modo geral. A passagem Terra, o planeta Terra, quem somos nós, por que nós estamos aqui, né? E hoje eu vou estar compartilhando com vocês algumas experiências minhas. Muitos sabem que eu tenho dois filhos que partiram em menos de 3 anos, o Vitor e a Vitória Cristina, o Vitor Miguel e a Vitória Cristina, sem contar o meu irmão mais velho, que eu era mais apegado, tá? A minha sobrinha e inúmeros amigos meus que foram embora. Isso em menos de 3 anos. De lá para cá, de 2015 para cá, continua acontecendo, né? Então nisso eu comecei a orar a Deus e Deus começou a abrir os meus olhos e começou a me mostrar a verdade. Começou a me mostrar o porquê que nós estamos aqui, qual o propósito. E hoje eu vou estar passando para você, resumidamente, uma ideia. Porque se nós formos se aprofundar muito no assunto, é um assunto que eu poderia dizer que não é nem sobre horas, né? Talvez seja sobre até dias ou até meses e até anos, né? Isso chama-se eternidade. Mas em primeira mão, eu queria agradecer aí aos comentários aí, né? Eu queria agradecer aqui ao comentário do Paulo Almeida, né? Paulo Almeida fez o seguinte comentário: beijo no teu coração. É um vídeo que eu gravei falando sobre a importância de nós buscarmos a paz, né? A paz interior. Jesus ele veio trazer essa paz e nos mostrar o caminho. Só que muitos não conseguiram identificar. Tem pessoas que estão dentro de templos, né? Qualquer tipo de templo, casas, etc., né? Independente de onde ele segue, independente do credo dele, mas que só vive em sofrimento, porque essa pessoa não busca, ainda não encontrou a paz verdadeira, está dentro de nós. O reino de Deus mora dentro de nós, está dentro de vós. Jesus falou isso. O reino de Deus está dentro de vós. Se eu não me engano, foi Jesus mesmo que falou isso. Depois eu vou confirmar aqui. Então, mas independente disso, a gente vê que existem pessoas que estão dentro de determinados templos ou atuando em determinados lugares, mas não tem essa paz. Enquanto que outras, que às vezes o mundo está desabando, está em guerra, está isso, aquilo, e ela vive numa paz tremenda. Por exemplo, eu tive dando exemplo meio da minha esposa. Depois do que nós passamos, e entre N situações que nós passamos, nós mantemos essa paz. Mas por quê? Porque nós buscamos ela dentro de nós, né? E o Paulo, ele colocou aqui: beijo no teu coração. Depois dessa tua experiência de desdobramento é um linguajar muito assim, espiritualista. Já no meio evangélico fala-se arrebatamento, né? Mas que arrebatamento é retirado do espírito que vai para um outro mundo, que no caso é uma outra dimensão, tá? Só muda o vocabulário, é tudo a mesma coisa, tá? É notório a mudança, ele botou aqui, é notório a mudança da consciência que você está tendo de Deus, de Jesus e da própria vida. Hoje sabes que não há contrário de vida, porque a vida não cessa. Claro, nós somos eternos. O contrário de nascer é morrer, e vice-versa. Morrer fisicamente, porque nós não morremos. Se somos eternos, não existe morte. A morte é só do veículo, do corpo físico, não o corpo espiritual ou corpo etéreo. Cada um dá um nome, né? Mas é tudo a mesma coisa, só mudou o vocabulário. Hoje, pegas na Bíblia e sabes ver e sentir. Porque nesse vídeo eu gravei com a Bíblia Sagrada, mostrando alguns versículos, né? À luz do que ela transmite. Porque a Bíblia ela tem um lado, um sentido espiritual e revelador, tá? Mesmo tendo alguns errinhos de interpretação quando ela foi traduzida, interpretada do original dela, que é grego e hebraico, para o inglês, houve muitos erros, tá? Mesmo com esses erros. E tem coisas que tem dentro da Bíblia que a gente tem que saber selecionar. Por exemplo, Jó, quando ele cita, eu já expliquei isso a vários irmãos que abriram os olhos e entenderam,
que não tinham aprendido dessa forma, assim como eu não tinha aprendido. Mas depois que eu tive essas experiências fora do corpo, que Deus me mostrou várias coisas, que eu fui no mundo espiritual, foi quando eu voltei lendo a Bíblia de outra forma, reveladora. E Jó, quando ele fala, e Deus me deu e Deus me tomou, observe uma coisa, muitos irmãos não tinham observado isso. E muitos vão morrer sem até observar, tá? Fisicamente. Só vão saber do lado de lá. Quem declarou isso foi Jó, não foi Deus. Foi um momento de aflição dele, porque os seus filhos tinham ido embora. Então ele clamou, ele exclamou, e Deus me deu e Deus me tomou. Não foi Deus que falou isso. Porque Deus não faz acepção de pessoa e Deus não age com injustiça. Todos viemos aqui com propósitos. Eu vou explicar isso aqui, tá bom? Então, quando você lê a Bíblia, depois que você tem a revelação espiritual, você já entende ela da forma como ela realmente é espiritualmente. Por isso que Paulo ele falou, as coisas espirituais são para os espirituais. Se não for espiritual, não vai entender. Paulo deixa claro, ainda vai esmorecer, vai escarnecer, tá me entendendo? Então vamos lá. Ele fala aqui, fora do contexto religioso, a Bíblia é sem dúvida um garante de mudança de paradigma da humanidade. Não para ensinar ou aprender, mas para praticar o Evangelho. O Evangelho é o que, irmãos? O Evangelho é a verdadeira religião que Tiago fala. É amar o próximo e a si mesmo. É perdoar, é ajudar, é se aproximar, é resgatar, é estar em comunhão. Estar em comunhão é você estar dentro de um templo, é você estar em todo lugar, sempre com alguém, sempre junto, na casa, na rua, junto com os irmãos debaixo de um viaduto, no centro de recuperação. É você estar sempre junto, em comunhão, levando uma palavra de vida, levando uma mensagem de salvação e de libertação da consciência, tá? Vamos lá. Faz isto e viverás. Parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano. O bom samaritano é bem claro, ele não era... Jesus ali quis dar a entender que não é religião, é a prática do Evangelho que vai nos levar à vida eterna e nos garante a vida eterna. Tá? Independente de credo, tá? Faz isto e verá o reino de Deus. Deste de comer quando tive fome, etc. Tá? A Bíblia não é a palavra, mas traz a palavra do nosso Criador. Muito tinha para vos dizer, mas não tendes ainda a maturidade espiritual de entender. Vou mandar o Consolador, o Espírito da Verdade. O Douglas hoje faz parte desse Espírito, amém, da verdade, entende? Aí ele aqui, como ele é espírita, ele fala aqui, o Espiritismo, um detalhe importante, aqui no nosso canal entra budistas, católicos, evangélicas e espíritas, tá? E até ateu, tem ateu que já entrou em contato comigo, tá? O Espiritismo, esta parte, o Espiritismo, esta parte, 160 anos, vem trazendo essa revelação pelos Espíritos, mais evoluído na sua maturidade. Assim como as EQMs, as EQMs já foge do Espiritismo. Já observou? Já foge do Espiritismo, tá? As EQMs. As EQMs são experiências de quase morte. A pessoa que morre fisicamente, e ela vê do outro lado o mundo espiritual. E chega do lado de lá, ela tem vários tipos de experiência, cada um tem uma experiência diferente, mas a maioria é parecida. E sempre é ordenado para voltar, tá me entendendo? Não é sua hora, tem que voltar. Aí eu vou explicar aqui, por que tem que voltar, tá? Provam muito que do que o Douglas tem ensinado, tá? Pastor Douglas tem provado praticamente tudo que o Espiritismo tem divulgado. Perdoe a extensão do texto. Engraçado que eu sou criado no Evangelho e nunca estudei nada de outra religião, a não ser assim, passou o olho, alguma coisa, mas nunca quis me aprofundar de outra religião, de nada, só dos Evangelhos, tá? Da Bíblia.
Como Douglas neste vídeo frisou, hoje a palavra Jesus tem uma vibração maravilhosa e que traz uma paz ao nosso espírito. É que o vídeo eu falei de paz. Inimaginável, e eu falei de Jesus. Não tem palavras que consiga descrever. Perdoe o texto longo. Obrigado, amigo e irmão. Né? A quem é muito dado, muito será pedido. Isso daí que é o peso, né? O saber mais não nos dá soberba, mas responsabilidade. Um beijo no casal. Valeu, Paulo. Obrigado aí. Bem, entre o Paulo aqui tem outros comentários também, que depois numa outra oportunidade eu leio. Bem, amados, hoje eu vou estar falando para vocês, dentro dessas experiências extrafísica. Por que eu tenho falado extrafísica mais, né? Às vezes eu falo física quântica, mecânica quântica. Por que eu tenho falado mais, parecido com palestrantes de física quântica? Já me fizeram essa pergunta a várias pessoas, se eu já estudei física quântica. Eu vi alguns vídeos, mas coisa muito breve, que eu não consigo ver por muito tempo, porque eu pego rápido. Tipo assim, se eu ver um filme agora no início, a minha esposa já provou isso. Chama-se evolução, tá? Então, quase que na metade do filme, eu já sei praticamente o final do filme todinho. Sabe? Tem amigos meus que eu já assisti com eles, comentando, assistindo o filme na casa deles. Aí fui falando, já teve uns, pô, Douglas, não fala não. Já percebi que você é evoluído e tal, já até entendeu o final do filme. Então é isso da evolução de cada um, né? Cada um tem uma evolução. Então vamos lá, vou estar passando para vocês nas minhas experiências fora do corpo, que traz lá em 2 Coríntios 12. Inclusive eu queria parabenizar a Josilene aí. A Josilene, ela é evangélica, da igreja Maranata, e ela teve uma experiência fora do corpo tremenda. A avó dela, que já tinha partido há um tempo, tá? Ela reencontrou a avó dela toda de branco, linda, e ela foi conversar com o pastor sobre o assunto. O pastor, como não entende, o pastor falou uma coisa que ele não sabia, falou: isso daí é espiritismo. Pessoal, não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com catolicismo, não tem nada a ver com religião A e religião B, porque a religião significa religar-se a Deus. O que nós, seres, eu vou mostrar aqui agora, fazemos quando nós chegamos à Terra, aquilo que nós programamos no mundo espiritual, chega aqui no corpo físico, a gente vê que é totalmente diferente. E às vezes a gente se desvia muito do caminho que foi programado para que pudéssemos ter uma experiência boa, maravilhosa. Ninguém vem aqui para roubar, matar, assassinar, mas chega aqui, perde a cabeça. Dentro do corpo físico é totalmente diferente de estar fora dele. Tá? Eu falo isso porque eu tenho lucidez disso, quando eu estou fora e quando eu estou dentro dele, como agora. E graças a Deus estou conseguindo, eu não consegui totalmente, mas estou conseguindo quase conectar os dois mundos, tá? Falta pouco para isso, para mim entender a lucidez do lado de lá em tempo real e do lado de cá. Há momentos que eu estou lúcido, no meio da rua, em qualquer lugar que eu estou. Então vamos lá, aqui são as cidades espirituais, as moradas. Lembra que Jesus falou? Na casa do meu pai há muitas moradas, aqui são as moradas. São várias moradas. Aqui é o planeta Terra, tá? Então isso aqui é só uma base. Então nós se programamos aqui, cada um pertence a uma morada diferente. São várias moradas, cidades espirituais. E vai vir para a Terra, tá? Inclusive, há poucos dias eu estava comentando com a minha esposa ontem, uma senhora ontem estava conversando comigo, que o pastor dela falou algo que mexeu muito com a igreja. Uma jovem de 18 anos de idade, levita, da Assembleia de Deus, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A igreja toda orando por ela, 18 anos, ela começou a emagrecer, ninguém sabia explicar nada. E começaram a orar, e teve uma irmã, que é essa senhora que eu conheci, que Deus falou com ela: o tempo dela acabou na Terra, terminou a missão dela. Ela vai voltar para casa. E nisso ela conversou com o pastor, e o pastor falou: vamos falar para a igreja, aliás, vamos falar para a igreja, mas ninguém pode vazar para a família. Disse que orasse pela família, disse que Deus revelou a ela em mensagem que era para orar pela família, não pela menina, jovem de 18 anos, que acabou o tempo dela, ela ia embora. A garota linda disse que era um anjo na terra, né? Ajudava, estava sempre atuante nos trabalhos, e acabou o tempo dela. Ela ia ser colhida daqui, tá me entendendo? Viemos em missão. E aí eu fiquei admirado que ela falou que o pastor dela anunciou, olha, quando após a morte física dela, a garota foi embora, ele foi e anunciou à igreja, né? Fizeram aquela cerimônia e tal. E antes do sepultamento no culto, ele foi e falou: ela voltou para casa.
Isso o pastor falou assim mesmo. Então isso daí já está mostrando a evolução de muitos líderes espirituais que estão evoluindo. Hoje o que mais tem é testemunho de líderes que estão buscando, né, e entenderam que nós não somos daqui e que nós viemos para cá. Nós viemos para cá. Tá me entendendo? A Terra é o processo que nós viemos para cá. Para quê? Para aprender, para cumprir missões, para corrigir erros. Então muitos estão despertando para isso, estão buscando, estão encontrando a resposta. Por isso que não vai ter arrebatamento. Os arrebatamentos é do Espírito. Esse arrebatamento que mostra isso está até morrendo em muitos ministérios, igrejas, templos, porque as pessoas sabem que não tem lógica. Todos têm que passar pela morte física, senão Deus faz acepção. E Deus não faz acepção de pessoas. Se um morreu, agora pronto, um morreu, todo mundo tem que morrer. Tá me entendendo? Então o que acontece? O Espírito, quando está aqui na cidade celestial, né, cidade astral, colônia espiritual, não importa o nome que você vai dar, quando ele cria todo um projeto, como vamos supor que eu sou um soldado brasileiro, que eu vou entrar em missão na África. Eu vou pela ONU para a África do Sul. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer toda uma programação para mim vir para cá, para a África. Então vamos supor que eu estou numa cidade celestial, como um ser, tá? Como um ser celestial, um ser de luz, interprete como quiser, e venho para a Terra, porque eu tenho uma missão na Terra, tá? Eu tenho que cumprir essa missão, eu não sou obrigado a vir, mas porém, isso vai me ajudar lá, vai me ajudar lá. Então essa missão aqui, eu já tenho a data para chegar aqui na Terra e tenho a data de sair. A data de sair. A data para chegar eu sei. Eu nasci dia 15 de 2 de 1972, se eu não me engano, 9h45 da manhã. Tá? Agora, se eu não me engano, 9h45 da manhã. Para mim sair, não tem como eu saber. Imagina se você soubesse o dia que você vai sair daqui, o dia que você vai embora daqui. Como é que ia ser sua vida, seus amigos? Quando está se aproximando, aí você tem uma sensação de que vai embora. E tem gente que não acredita, você deve conhecer inúmeras pessoas, eu conheço várias. Que antes de ir embora, poxa, falta poucos dias para mim ir embora da Terra. Que isso, cara? É. E chegar, tá de bobeira, e passou 1, 2 dias, o cara foi embora, a menina foi embora. E aí? Há poucos dias foi uma amiga minha missionária, eu estava almoçando com ela. Há um mês atrás, missionária Yara. Estava almoçando com ela, foi embora. Então, a questão é quando você se prepara aqui e vem para cá, aqui é totalmente diferente. Então, vamos supor, eu sou um soldado que vou para a África, aí me programei aqui no Brasil. Aí separei meu armamento, minha vestimenta, tudo. E vou para a África do Sul cumprir uma missão. No meio do caminho eu já vou encontrar transtorno. No avião sempre vai encontrar algum tipo de transtorno, problema, ou de navio, eu vou encontrar problema. Quando eu chego aqui na África, eu encontro outro problema. Eu me programei de uma forma, mas chego aqui na prática, eu vejo que é totalmente diferente. Totalmente diferente do que eu programei. Aqui eu tive uma base de como ia ser aqui. É uma base. Mas quando eu chego aqui, eu vejo que a história é outra. Tá me entendendo? Aí, chega aqui, aí o cara, no momento que ele pensou que ia encontrar, não, eu vou encontrar dificuldade, mas aí aqui ele está no corpo físico. Ele encontra uma certa dificuldade que ele comete suicídio. Suicídio. Ou ele assassina. Assassina. Ou ele rouba. Pega tudo aquilo que ele não se programou, que era ruim, ele sabia do lado de lá que ele iria enfrentar aqui e faz. Porque está num corpo físico, é um ser que está dentro de um veículo, mas não está sabendo utilizar. Lembra daquele cara que pegou o carro, um amigo teu, um amigo, um parente, ou até alguém que você viu na televisão, correu em alta velocidade, porque quando sentou no carro, meu Deus, que maravilha, pô, ele corre 250, aí lá na frente sofreu um acidente, que ele pensou que não ia sofrer, mas sofreu,
ficou paralítico, ficou quebrado. Aí, não, Deus é culpado. Não, o culpado é ele. O culpado somos nós. Ah, lembra por que um país é evoluído, o outro não é? Porque o país que é evoluído, eles se organizam, eles se entendem, eles têm a mente aberta, eles são conscientes nesse sentido. O outro não. Um está na faculdade, o outro está no primário ainda, e o que está no primário não quer aprender com o que está na faculdade. Está me entendendo? E aí ficam batendo de frente, em vez de procurar um aprender com o outro, não, vou procurar aprender. Então o ser ao qual nós somos, quando chegar aqui na Terra, aí muda muita coisa, que ele até se preparou do lado de lá. É a mesma coisa um soldado que, quando vai para a guerra, ele se programou de uma forma, chega lá, tem aqueles mais evoluídos que a programação dele bateu quase que perfeita, quase que perfeita. Nunca perfeita, nunca chega à perfeição, mas às vezes chega quase. Aí do jeito que ele foi, cumpriu a missão dele direitinho e saiu. Tá me entendendo? Ah, errou por milésimos. Milésimos ele errou, vamos dizer assim, de segundos ou de programação. Milésimos de programação ele errou, mas cumpriu praticamente ela toda. Aí terminou a missão, volta, é recebido com honras, com glória, né? Já tem aqueles que vêm e cometem esses erros, como eu falei. Não para analisar, não busca. Aí, por exemplo, eu e minha esposa, 2 filhos partiram, né? O Vitor e a Vitória. A gente vê, passou isso tudo e a gente está superando. Por quê? Deus tem nos orientado através do mundo espiritual e com as experiências que nós temos. A gente sai mesmo do corpo e se vê outros mundos, outras cidades astrais ou espirituais ou colônias, interprete como você quiser. É isso que eu estou falando. A gente veio para cá e criou mais de 5 mil religiões. E o que está acontecendo hoje? Está invertendo. Muitas religiões estão morrendo, as pessoas estão tendo a consciência que não é religião, tá me entendendo? Por exemplo, eu respeito muito as filosofias, né? Apesar de cada uma ter um entendimento diferente, mas é tudo a mesma coisa, só muda o vocabulário. Só que tem aquelas que são mais antigas, tá me entendendo? São as mais antigas, que tinham uma visão de uma forma, e hoje existem umas mais modernas, que já tem de uma outra forma. E vai surgir outras, já estão com certeza surgindo outras, e vai surgir outras, mas vai chegar um momento que todos entenderão, poxa, não é nada disso. Cada um quer defender a sua bandeira, mas a gente fala a mesma língua. A gente fala a mesma língua. Tá me entendendo, amados? Então, quando a gente vem de lá para cá, dentro da programação que foi feita, chega aqui, se não tiver o controle, é o que acontece aí. Por exemplo, vem para cá esse programa para cuidar da saúde. Sabe, tem que cuidar da saúde, não cuida da saúde. Tá me entendendo? Mas há casos também que não tem como você evitar. Vem de lá para cá e existem determinado tipo de situações que já estão dentro da programação, que não tem como fugir. A questão é que você tem que cumprir a missão. Tá me entendendo? Agora, o que não está programado é o assassinato, o suicídio. Isso não está programado. Tá me entendendo? O acidente tem que ter todo o cuidado, verificar o carro, avaliar. Só que a gente não é 100% perfeito, como eu acabei de falar. Então tem determinadas coisas que fogem da programação justamente por quê? Porque nos falta a lucidez completa, a perfeição. Por exemplo, agora é o horário da tarde, então eu vou tomar o meu café da tarde. Eu já não janto há 10 anos. Se eu jantar hoje, né, se eu tiver almoçado e jantar o mesmo prato da janta, o meu estômago já se acostumou 10 anos sem janta. O que vai acontecer? O que sempre acontece. O que sempre acontece? Eu passo mal. Eu me sinto empazinado. Porque eu estou 10 anos sem jantar. Foi em 2008 que eu parei e tomei essa decisão. Então, se a gente criar uma programação de uma forma e fazer de outra, vai dar errado. Então, por exemplo, olha, você não toma aquilo ali, que aquilo ali é veneno, tá bom. O cara vai lá e toma. Aí passa mal. Quando não morre, dá um problema disso, acontece aquilo. Mas por quê? Porque ele não soube se programar. Teve que buscar estar centrado naquilo que ele precisa aprender, que ele precisa evoluir, que ele precisa crescer. E está sempre centralizado, equilibrado.
para saber o que vai fazer para não fazer besteira. Eu conheço pessoas aí que antes de sair de carro, ele verifica, tem um amigo meu chamado Paulinho, ele liga o carro. Ele estava falando para mim, Douglas, a maioria não faz isso. Eu deixo o meu carro 10 minutos ligado antes de eu sair, para esquentar o carro. O carro já sair numa boa, não dá problema no futuro. Ele avalia o carro todo, ele limpa o carro dele, não tem esse, não, ele já separa os momentos dele de fazer aquilo. Ele acorda, ele fala, Douglas, eu acordo mais cedo para me limpar o meu carro, para mim sair ao meu destino, tomo o meu café, depois eu volto para o meu trabalho. Tá me entendendo? O som começou a dar uma faísca de problema. Ele já pega aquele som, ele sabe mexer, ele mesmo prepara o som, resolve o problema ali para não dar um problema, e chama-se o quê? Prevenção. Então, o que mais falta hoje nos seres ao qual somos é prevenção para determinados tipos de coisa. Mas isso faz parte da eternidade, tá? Então, que a gente possa saber programar, possamos saber programar tudo que a gente vai fazer e executar. E de preferência se prevenir para N situações, saúde, vida financeira, vida sentimental. Ah, me arrebentei casando fulano de tal. Por que não se programou antes? Por que não procurou aprender antes? Não conheceu mais a pessoa? Por que não conversou mais? E depois lá na frente viessem entrar num acordo? Não, realmente nós temos muita coisa parecida um com o outro. Tá me entendendo? Vamos ajudar outros casais, vamos criar palestras, projetos, para que possamos ser um ponto de referência para outros. Então esse é o mundo extrafísico e esse é o mundo físico. Nós pertencemos a esse mundo extrafísico. No mundo extrafísico lá tem, Eleusa viu escola, eu também vi escola, tem mar, né? Tem lindos jardins. O amor e a paz é incomum lá, tá? Não é igual aqui. Aqui é um lugar de provas e aflições, e a gente tem que passar por isso também, que isso serve como aprendizado. Tem determinados tipos de prova que nós programamos passar por elas. Sabe para quê? Para aprender com elas. Porque você no mundo extrafísico, né, ou espiritual, astral, você tem uma vida muito tranquila, você que buscou para ter essa vida tranquila. É igual um concurso. Você se programa, se prepara para o concurso, estuda muito e passa. Opa, agora eu vou ter uma vida tranquila. Aí você vai gozar daquilo que você lutou, que você trabalhou, que você estudou. Antes, se programou para alcançar aquele nível. Aí você vem para cá e para viver uma nova prova para quê? Para ter uma outra vida mais tranquila ainda. Existem inúmeras moradas para você ter acesso. E quando você quiser voltar de novo, você tem a oportunidade de voltar, que isso hoje tem mais de 60% do mundo já crê em novas existências, né? Que em outros vocabulários é renascimento e reencarnação. Quando você vem, após ter passado uma prova muito grande, você vai para o lado de lá, você é recebido com honra. Você tem a oportunidade de voltar para uma vida melhor ainda, muito melhor. Vamos supor que nessa, eu, por exemplo, Eleusa, que estamos passando várias situações e estamos vivendo na pobreza, a gente, após terminar nossa missão, completar aqui, voltamos. Vamos passar um período aqui, se programando, tá? Na escola espiritual, para que possamos viver uma nova experiência aqui. Aí, Eleusa já falou que não quer mais passar as provas que já passou, as aflições, já quer vir já uma vida mais arregalada, numa mordomia, né? Isso chama-se programação reencarnatória, tá? Ou uma programação de novas existências. Isso que eu estou te falando é do mundo extrafísico, tá? Isso no mundo físico existe, já existe palestrantes aí falando, eu creio, estou falando, eu não vi ainda não, mas eu acredito que exista, tá? Porque assim como eu vim com esse propósito, foram enviados comigo vários. Eu participei de uma reunião no mundo espiritual que foi me passado isso. Por isso que eu dou garantia que não vai ter arrebatamento. E estou vendo um montão de gente indo embora, aqueles que acreditavam realmente estão sendo arrebatados. Como? Após a morte física. E fim do mundo ainda vai durar milênios e séculos. Não tem isso daí não. Fim do mundo, quando chegar o fim, a Terra não suporta mais, você vai lembrar de mim, teremos transportes o suficiente, tá? No corpo físico, para ser transportado para outros mundos, mundos físicos mesmo, onde nós iremos viver novas vidas e novas experiências. Não pode parar, pessoal.
Isso se chama eternidade. Tem que ter experiência do lado de lá e tem que ter experiência do lado de cá. Tá me entendendo? Quero agradecer, inclusive, alguns palestrantes que têm me enviado comentários aí, têm entrado em contato comigo, né? Que têm assistido algumas palestras e estão buscando fontes de informação, estão levando para outras palestras essas mensagens, tá? Essas revelações que eu tenho passado para vocês, né? Assim como tem outros amigos meus, irmãos, que estão em outros lugares, tanto do Brasil como do mundo, que têm recebido mensagens e revelações parecidas com a minha, e às vezes até mais evoluída, que estão trazendo também. A gente procura ver alguma coisa e pega logo, lembra logo do que aprendemos do lado de lá. Então, quando você vem para cá, passar essas provas e é recebido com honras, ter cumprido a missão, você tem essa possibilidade de vir numa vida muito melhor, muito mais arregalada, não sei se seria esse o vocabulário correto, é uma vida muito mais tranquila, harmoniosa, tá me entendendo? Muito melhor. Por exemplo, se hoje eu estou aqui na Zona Oeste do Rio, com uma condição de viver numa casa aí, uma renda aí de 1.000 e poucos, 2.000 reais, vamos dizer assim, numa outra oportunidade que eu vou ter numa nova existência, eu posso pedir uma prova de vir para mim viver ganhando aí 1 milhão de reais, 100 mil reais por mês, 50 mil, tá me entendendo? Eu tenho essa, por quê? Porque eu cumpri a minha missão, eu não me suicidei, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, procurei ter minha vida exemplar, não sou envolvido com nada criminal, então andando na linha, tá me entendendo? Com integridade, como eu sempre falo, amor, carinho, paz, e aí quando eu voltar eu vou ter oportunidade de ter uma nova vida. Aí eu vou combinar com a Eleusa, a Vitória que está do lado de lá, a gente vai combinar, o Vitor, tá me entendendo? Tem amigos e tal, que a gente combina, toda uma programação para se encontrar, um ajudar o outro, tá me entendendo? E assim a gente vai levando a vida, tá? Isso chama-se mundo espiritual, estou falando de coisas espirituais, tá bom? Coisas que eu vi, tá? Percebi, e estou transmitindo para vocês, tá bom, pessoal? Agora investe na integridade, no amor, na retidão, procure se aperfeiçoar dia por dia. Jesus foi um mau exemplo disso, tá? Ter bom ânimo, se aperfeiçoe, ame a Deus e o próximo como Jesus ensinou a amar o papai. Papai está sempre nos acompanhando, sempre nos ajudando, tá? E temos muitos amigos que estão nos ajudando aqui no mundo físico, você não está vendo, mas tem muitos amigos que estão te ajudando, tá? Muitos que inclusive um dia estiveram com você aqui no corpo físico, tá? Você não vê e não sabe, tá? Tem pessoas, só quem tem experiência espiritual que sabe, tá? Que nós interpretamos muitas das vezes anjos. Jesus fala o quê? Que muitos seriam semelhantes a anjos. Pessoal, isso já está acontecendo há milênios, muita gente não está percebendo. Muita coisa já está acontecendo no mundo extrafísico e no mundo físico, é só o que podemos ver, mas no mundo extrafísico já está acontecendo muita coisa, muitas festas, festividades. Vive em festa, os céus vivem em festa. Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. No Facebook, página Livre Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Morte Física, página Superação e página A Vida é para Viver, tá? No YouTube, Douglas Cavalcante, o canal, e canal Projeto Vitória Cristina. Um forte abraço, que Deus te abençoe sempre, um beijo no coração, viva a vida com amor e integridade. Shalom Adonai.